Oi, pessoal, aqui é a Lolita e esse é o Conectando a Mente. O vídeo de hoje é sobre lei da atração para ter mais liberdade, para que você manifeste a liberdade na sua vida. Então, já vai se deitando, apaga a luz, feche os seus olhos e se permita relaxar nesse momento, porque este vídeo irá trabalhar o seu consciente e o seu inconsciente para que você manifeste uma liberdade genuína. Primeiro, vamos compreender o que é a liberdade e depois induzir frases de afirmações que possam ajudar o seu inconsciente e ir adaptando isso. E quando você vibrar conscientemente e inconscientemente liberdade para o universo, você irá manifestar isso. Então, vamos começar falando que liberdade não é necessariamente o ato de fazer o que quiser ou simplesmente ir aonde quiser. É muito mais complexo. Liberdade tem a ver com se libertar das suas crenças, dos seus medos, do medo do julgamento do outro. Então, imagine que você escolhe uma dada profissão, que a maioria das pessoas acha tolice. Você acaba tendo medo de exercer aquela profissão, de que as pessoas julguem como tola, e você nem se sente à vontade para falar que gosta daquela profissão. Entende? Esse é um dos muitos exemplos. Você não está sendo livre. Você pode até exercer essa função, mas você está totalmente acorrentado ou acorrentada pelo medo da crítica, do julgamento, das crenças limitantes. Você não é feliz, você não é livre fazendo aquilo que você gosta. Se o que você gosta não vai machucar ou prejudicar outras pessoas, por que você tem medo? Algumas pessoas não vão se agradar com o que você escolhe fazer. Mas pense de forma racional se isso não tem a ver com as crenças limitantes dela e não com o que você vai proporcionar. Entende? Suponhamos que você quer viajar pelo mundo. Você tem condição de viajar financeiramente, você tem condição de viajar com tempo. Mas você tem medo de não ser tão bom assim, e você não é livre, porque você tem toda a liberdade para ir, mas você tem correntes internas que prendem você e impedem você de fazer isso. É engraçado porque as pessoas fazem isso diariamente, como se fosse normal, e agem como se fossem livres. Ou seja, é uma autossabotagem consciente. A pessoa sabe que ela poderia fazer, ela poderia acordar mais cedo, se dedicar às coisas, mas aí a mente dela diz: não, você tá cansado, você tá cansada, e você não tem ânimo para fazer. Não, você não é bom o suficiente ou bom o suficiente. E você é, mas você não faz. Então, são muitas correntes que você precisa quebrar. Porque a liberdade, ela em sua essência, ela tem que vir de dentro e não de fora. Entende? Você tem que se visualizar como uma pessoa livre. Se libertar. Porque você só vai ter liberdade externamente se você estiver internamente. Porque se você não for livre por você mesmo, não importa as chances que você tem de ser livre lá fora. Você não consegue. Você sempre vai ser acorrentado ou acorrentada. Muito bem? Agora que já pensamos sobre isso, eu vou fazer uma breve contagem regressiva para ajudar você a ir relaxando, para você ir ficando sonolenta. E se você conseguir dormir durante esse período, vai ser ótimo, porque precisamos trabalhar o seu inconsciente também. Mas se você não conseguir, apenas relaxe, se livre da cobrança, tá tudo bem. Leve o tempo necessário. Respire fundo. Não fique pensando no ontem ou no amanhã. Se concentre no dado momento agora. Então, apenas se concentre.
Eu sei que pode ser difícil, mas faça isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem, vamos começar as afirmações. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, se afastando. Porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais. Não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar. Que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais. E eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo. Não tem angústia, cobrança, julgamento. Não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo.
E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom. Nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. E eu deixo o medo e eu visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre.
Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. Eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá.
Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre.
A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e eu visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo.
Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. Eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom. Nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora.
Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom. Nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e eu visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é
delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. Eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom. Nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e eu visualizo indo embora. Ele vai se afastando, se afastando. Porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais. Não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar. Que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais. E eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo. Não tem angústia, cobrança, julgamento. Não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar
e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom. Nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente
e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. E eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e eu visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir. E eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim.
Eu não vou me sabotar, pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes, dia após dia. Eu visualizo as cobranças indo embora. Elas não me importam mais. As cobranças nunca me trouxeram nada de bom, nunca me trouxeram nada. Elas apenas tiraram a minha liberdade de escolha, de direito de viver, de direito de sentir a felicidade no hábito de escolher algo. Eu deixo o medo e o visualizo indo embora. Ele vai se afastando, porque o medo que não é construtivo, ele não é mais bem-vindo na minha vida. O medo que eu preciso é aquele que me protege de coisas perigosas reais, não medos irreais, paranoicos que eu crio para me sabotar, que eu crio por pensar que eu não sou capaz. Esses medos não me interessam mais e eu os visualizo indo embora. Eu visualizo a energia fluindo de forma boa, em paz, tranquila. E não tem medo, não tem angústia, cobrança, julgamento, não. A energia que flui agora é aquela de paz, de realização, de liberdade. E eu estou feliz com isso. Eu estou dizendo agora ao meu inconsciente que está tudo bem eu arriscar, que está tudo bem eu fazer as minhas escolhas e que está tudo bem se as outras pessoas julgarem. Isso é delas e não meu. Quando eu digo isso para o meu inconsciente, eu acabo com as crenças limitantes. Quando o meu consciente e inconsciente se dão conta de que isso é tolice, de que eu não preciso agir sempre pensando no que o outro vai pensar, eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a energia fluir e eu mando isso para o universo. E o universo me devolve liberdade, oportunidades de ser livre genuinamente. E quando eu tiver essas oportunidades, eu vou as agarrar e serei livre. Porque o universo me deu a oportunidade e eu me permiti. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Eu posso ser livre. Eu me permito ser livre. Não há nada errado em ser livre. Liberdade faz parte da minha vida, internamente e externamente. Eu solto as correntes das cobranças, a corrente do julgamento, a corrente do medo. Elas não me prendem mais. Elas não são capazes de me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou procrastinar os meus sonhos. Eu não vou deixar pra lá. Eu não vou me envergonhar por escolher algo que não é convencional ou que as pessoas julgam que não é tão bom assim. Eu não vou me sabotar pensando que eu não consigo, que eu não posso. A partir de hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que fazer. Se eu não estou machucando ninguém, então por que tanto medo em fazer? Eu escolho ser livre. Eu tomo a atitude de ser livre. A partir de hoje, o meu consciente e o meu inconsciente trabalham em união para que eu me liberte dessas correntes,
dia após dia. E eu visualizo as